Boulos, depois daquele ato, há 3 semanas, 2, não sei, do Bolsonaro na frente do Congresso com aqueles manifestantes, enfim, com cartaz de intervenção, muita gente está dizendo que nós temos aqui no Brasil o que seria a imagem do Hugo Chávez quando ele assumiu o poder na Venezuela. O que é que você pensa sobre isso? Nós estamos criando um Hugo Chávez de outro lado, de outro extremo? Só salientar que em nenhum momento, senão fica... É pra cortar. Peraí, não, deixa eu só contrapor um pouco. Em nenhum momento o Bolsonaro pediu pra fazer nenhum tipo de intervenção. São manifestantes. Mas vamos lá. O Bolsonaro foi num ato de defesa do AI-5. Né? Não. Se eu for lá participar... O ato não era em defesa ao AI-5, Boulos. Não deturpe os fatos. O ato era em defesa da liberação. Havia cartazes lá. Em que as pessoas defendiam o AI-5 e defendiam um novo golpe, isso era o que ele estava defendendo e é isso que ele está defendendo. Isso é um risco profundo para o que restou de democracia nesse país. O Bolsonaro tem que ser interrompido e tem que ser parado enquanto é tempo. Isso é autoritário. Porque a aliança dele com as milícias... Não existe nenhum esboço de aliança dele com milícias no governo, Boulos. E pode levar a um duplo poder, a uma emergência de um paramilitarismo político. O seu Bolsonaro foi a manifestações como presidente da República que defendiam expressamente, né, fechamento de Congresso, fechamento de Supremo. Ele não foi a essas manifestações, ele não endossou essas manifestações. Não só foi, como estimulou que essas manifestações acontecessem. Ele nunca predicou, nunca defendeu fechamentos de nenhum órgão. Nunca, é mentira. Mentira. Instrumentalizou a Secretaria de Comunicação, que é pública, para convocar as manifestações do dia 15, que acabaram não acontecendo por conta da pandemia. Cito um. Segundo, o seu Bolsonaro defendeu abertamente, como presidente da República, torturador. Como é que você consegue dizer que não vê nenhuma postura do Bolsonaro no Brasil que flerte com ditadura? Eu te perguntei. Que flerte com o autoritarismo, nenhum ato, nenhum gesto. Mais do que isso, né? Liberdade de informação. Bolsonaro foi passado pelo Supremo corretamente nesse caso. O Bolsonaro fez um decreto impedindo a lei de acesso à informação, o livre acesso à informação, botando como sigilosas as informações do poder público. Procure, se você fez essa cara de espanto, procure que você vai achar. Foi no ano passado, Supremo cassou, né? O Supremo Tribunal Federal cassou esse decreto. Informações sigilosas sobre o quê? São a lei de acesso à informação, ele queria limitar. Que o governo toma, que fazem crer que o Bolsonaro sonha todos os dias com uma ditadura. Tá bom. É o sonho do Bolsonaro. Tá bom, Guilherme. Pois é, Guilherme. Justamente isso. Nós temos que atuar. Todos os setores democráticos no Brasil têm que atuar de maneira vigilante, de maneira corajosa e de maneira firme, para não permitir que esse aprendiz de Hitler tropical possa fazer o que bem queira. Ele acha que o Brasil, deixa a gente falar, meu filho, não tem jeito. Ele acha que o Brasil é o quintal da casa dele, com os filhotinhos dele, com o Eduardo Bananinha, com o Carluxo e com o Flávio Laranja. Você falou duas coisas aí que são completamente descabidas. Primeiro, incitação à manifestação para derrubar Congresso. Eu te desafio, não há uma palavra, ou gesto, ou vídeo do presidente de incitação à manifestação por queda de nenhum dos poderes constitutivos. O que ele disse era uma manifestação em defesa do Brasil contra a corrupção. Isso é vago? É, mas isso não é incitação a crime, muito menos gesto ditatorial. A segunda, eu acho realmente temerário que o presidente faça um elogio, ainda que esquivo, a um homem que tem fama de torturador. Mas em nenhum momento ele fez um elogio à tortura dentro desse governo federal. Ele fez exatamente um aceno de elogio ao Brilhante Ustra, que eu reputo uma figura deplorável pelas suspeitas que ele tem, mas em nenhum momento ele cometeu tortura, em nenhum momento ele proibiu ou cerceou liberdade de expressão, em nenhum momento ele fez nenhum gesto autoritário. Isso é ponto pacífico. A gente concorda, né? Esboço e flerte com ditadura é uma opinião subjetiva sua, meu amigo. Porque você é tão peremptório para acusar as pessoas que você acha, não sei quem é corrupto, não sei quem é ladrão. Começou desse papo. E aí quando vai falar do Brilhante Ustra... Não, eu acho asqueroso, eu usei a palavra asqueroso.
Ah, merda, pelo amor de Deus. Eu usei a palavra asqueroso. Não, a merda você me respeite, rapaz. Você me respeite. Aqui nessa rádio você não manda ninguém a merda, não. Aqui nessa rádio você não manda ninguém a merda, não. A água. Eu falei que ele é asqueroso. Eu falei que ele é asqueroso. Vai merda, não. Você respeite. Respeite. Ditador é você. A questão que se coloca, Boulos, é o seguinte. Não, eu falei que ele é asqueroso. Eu falei que ele é asqueroso. Me respeite. Me respeite. Possa estar aqui hoje, me respeite. Me respeite. Pessoas que deram vida, vá merda no senhor. Torturadas, pessoas que foram assassinadas. Você tem que ter respeito. Eu falei que ele é asqueroso. Eu falei que ele é asqueroso. Que tá na lata do lixo. Eu disse que ele é asqueroso. Você sabe o significado da palavra asqueroso? Com tortura é um marco entre você ter humanidade e você não ter, cara. Pelo amor de Deus. Você conhece a palavra? Ô, Boulos, você conhece a palavra asqueroso? Você conhece o teor da palavra asqueroso? Não deturpa o que eu falei. Não, corta a voz dele. Não, peraí. Boulos, presta atenção. Primeiro, a minha indignação aqui com você, quando me chama de falava a merda, primeiro, eu falei, disse de maneira muito clara o adjetivo asqueroso. Eu não relativizei tortura em momento algum aqui. Não ponha palavras na minha boca. Asqueroso, você sabe o significado dessa palavra. Agora, o que eu falei é, o Bolsonaro não fez o elogio à tortura. Ele fez o elogio a um acusado de torturador. Eu acho imbecil da mesma forma. Eu disse que é um esboço realmente a um princípio autoritário, que é o torturador, mas não é um ato autoritário como ditador. Agora, te peço desculpas pela exaltação, tá? Te peço desculpas sinceras pela exaltação, mas por favor, não relativize o que eu não disse. Eu nunca na minha vida eu relativizei tortura e não tenho nenhuma simpatia pelo caso Alberto Brilhante Russo, que eu chamei de asqueroso aqui. Em relação a toda a sua conceituação, eu te faço uma única pergunta, eu faço essa pergunta a você e a toda a esquerda. Você diz que gestos são feitos em nomes do princípio de uma ditadura. Um gesto como o do Alexandre, de cercear o direito de um presidente, também pode ser interpretado como um aceno a uma ditadura do judiciário. E aí eu te faço essa pergunta, é um gesto concreto. Não é um esboço, não é um flerte, é um gesto. E aí eu te faço a pergunta que eu vou fazer, a última que eu vou fazer a você e à esquerda brasileira. Vocês estão fazendo oposição, afinal de contas, a uma ditadura que vai acontecer, porque aí você pode destruir qualquer governo, com base nessa premissa. Ele está fazendo um aceno à ditadura. Você está fazendo oposição, Guilherme Boulos, a uma ditadura que não existe, que existe na projeção da sua cabeça. E essa é uma pergunta que eu faço a toda a esquerda. Se eventualmente, eu me coloco aqui, Boulos, se o Bolsonaro fizer um gesto concreto, ditatorial, entendeu? Eu te aplaudo, falar, o Bolsonaro é um ditador, ele fechou um poder, ele cerceou o direito de alguém, ele perseguiu alguém, mas isso não aconteceu, cara. Isso não aconteceu. Você e vocês da esquerda estão fazendo oposição a um projeto de um futuro imaginário, de uma ditadura que vai existir na cabeça de vocês e que não existe hoje. O fato é assim. Vocês podem falar de flertes, de gestos, mas o governo Bolsonaro é totalmente democrático. E isso não é porque eu gosto do governo ou deixo de gostar. Isso é um fato.